no Instagram, no YouTube, no Facebook e também no status do WhatsApp. Queremos agradecer a Deus essa oportunidade, estamos aqui. Hoje, 1º de outubro de 2025. Que este mês seja um mês de bênção, de conquistas, de vitórias para a sua vida, para a sua família, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Isso que nós profetizamos esta manhã de quarta-feira para você. Também, 1º de outubro é dedicado e celebra a pessoa idosa. Segundo a Organização Unida das Nações Unidas, a ONU, em 1990, no Brasil, foi formalizado o Dia do Idoso em 2006. Então, Deus abençoe todos os idosos no nome santo do Senhor. Seja muito bem-vindo, Sênia, que acabou de entrar aqui na nossa live. Hoje vamos trazer um estudo muito bacana nesse 1º dia de outubro, nessas primeiras horas da manhã de quarta-feira, com o tema O Propósito de Deus. Você sabia que Deus tem um propósito para conosco? Você sabia que você tem um propósito porque você está vivo, nasceu e está aqui? E hoje você vai aprender esse propósito de Deus, segundo a palavra do Senhor Jesus Cristo. Em Êxodo capítulo 14, versículo 14 ao 16, é a nossa base aonde vamos fazer essa transmissão hoje. Mariana, seja bem-vinda à nossa plataforma aqui. Deus tem bênçãos para nos dar, meus amados, nos dá, mas também tem um propósito abençoado para as nossas vidas, que são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, segundo Jeremias capítulo 29, versículo 11. Contudo, este propósito só pode acontecer quando buscar-me-ei e me achareis quando me buscarem de todo o coração. Jeremias 29, 13. Então, entrando pessoal aqui na live, sejam muito bem-vindos no nome santo do Senhor. Muitas das vezes não entendemos o propósito de Deus nas nossas vidas. Ficamos lutando em vão até que então aprendemos que invocar-me-ei e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabeis, em Jeremias 33, 3. Que é o propósito de Deus revelado a nós. O povo de Israel naquela época teve muita dificuldade de entender e aceitar o propósito de Deus para as suas vidas. Viviam reclamando, murmurando e louvando a Satanás. Ele tem prazer em ver o crente, o cristão reclamando, porque isso significa que não entendeu o plano, o propósito de Deus para a sua vida. E o nosso inimigo tem legalidade para atrasar suas bênçãos. Você sabia disso? Quando você faz isso? Por isso o Senhor disse ao povo que pelejaria por eles e se calariam para atrasar as bênçãos. Quando não souber ou não entender o propósito de Deus para a sua vida, na situação que você está vivendo, lembre-se que bom é guardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio, em Lamentações 3:26. Quando entendemos e aceitamos o propósito de Deus para nós, não apenas recebemos bênçãos do Senhor, como passamos a viver uma vida abençoada, próspera, mesmo diante das dificuldades, porque sabemos que as promessas do Senhor, elas não falham. Você sabe o propósito de Deus para a sua vida? Essa é uma pergunta. Essa é uma pergunta. Desculpa aí, o microfone falhou aqui. Essa é uma pergunta que eu faço para você e você responda aí mesmo. Você sabe o propósito de Deus para a sua vida? Oi, você sabe o propósito de Deus para a sua vida? Então vamos aprender como a caminhada de Moisés e o povo de Israel e ver como aprendeu e entendeu e aceitaram o propósito de Deus nas suas vidas. Primeiro ponto,
aprendendo o propósito de Deus. Desde o seu nascimento, Deus teve um propósito especial para a vida de Moisés. Foi tirado das águas e livrado dos soldados para salvar o povo. Mas para aprender que Deus tinha um propósito para a sua vida, Moisés precisou passar por duas escolas. Primeira escola, a escola do palácio, e a segunda, a do deserto, para entender e aprender esse propósito de Deus. A escola do palácio, durante os primeiros 40 anos da sua vida, embora não soubesse disso, Moisés foi preparado como um príncipe para governar o povo. Recebeu educação, aprendeu a conversar, a se comportar como líder. Ele estudou nos seus melhores mestres e aprendeu a escrita, para que depois de muito tempo o Senhor o ordenará escrever a sua palavra. Se ele fosse criado com seus pais, não teria estas oportunidades. Nós também passamos por escola de palácio quando somos livrados por Deus, quando temos oportunidade de aprender e recebemos prosperidade. Se estiver tudo bem com você, saiba que está nesta escola e aprendemos o máximo possível por Deus. Usar depois, como fez também José do Egito, no tempo das vacas gordas, reservando para o tempo das vacas magras. A escola do deserto de Moisés. Depois que Moisés começou a amar o povo hebreu e defendeu um escravo matando um egípcio, ele teve que fugir para o deserto de Midian, onde passou mais 40 anos da sua vida. Ali no deserto ele saiu da zona de conforto, aprendeu a suportar o calor, o frio do deserto, teve que se acostumar também com os alimentos e aproveitar a água escassa. Ele aprendeu a cuidar do rebanho para depois guiar as ovelhas de Deus. Isso tudo era um propósito de Deus para a sua vida. No deserto, constituído família e teve uma vida feliz. Deus estava treinando para viver no deserto e guiar seu povo em Canaã. Também passamos pela escola do deserto quando somos provados por Deus. Sair da zona de conforto é necessário para aprender a viver e valorizar nos dá que a escola vos tem passado agora. Deus está preparando você para um propósito especial. Você sabia disso? Segundo ponto, entendendo esse propósito de Deus, passar pela escola do palácio ao deserto é inevitável, meu amado, mas entender é uma opção. Com mais de 80 anos de idade, Moisés recebeu o chamado de Deus da sarça ardente, como está lá em Êxodo, capítulo 3, versículo do 1 ao 14. Foi nesse momento aí que ele entendeu o propósito de Deus para a sua vida. Ele relatou com Deus, dizendo que não sabia falar, mas Deus lhe dá sinais, curando sua mão e transformando uma vara em serpente, como está lá em Êxodo, capítulo 4, versículo do 1 ao 17. Moisés voltou ao palácio com Arão para anunciar as 10 pragas. Em todo o tempo, Deus livrou o seu povo, porque tinha um propósito para ele. Faraó teve a oportunidade de entender, mas não quis. O povo de Israel era pobre e escravo. Em uma única noite se tornou dono de todo o rebanho do Egito, como está lá em Êxodo capítulo 9, versículo 1, 7. Em uma noite as casas e os palácios egípcios foram destruídas por uma chuva de pedra. Êxodo 9, 13 ao 28. E as casas dos hebreus foram preservadas, em outras noites se tornaram dono de todo o alimento da terra, porque as plantações dos egípcios foram destruídas pelos gafanhotos e levaram o tesouro deles da maneira que foram embora, enriquecidos, como está lá em Êxodo capítulo 12, versículo 35 ao 36. Deus fala com você e te mostra
sua vontade. Terceiro ponto, aceitando o propósito de Deus. Se você está vivendo uma situação e você não está entendendo, está difícil, aceite o propósito de Deus. Depois que Moisés entendeu este propósito de Deus para ele, deixou de ser um homem fraco e irado para viver plenamente a vontade de Deus. Ele enfrentou tudo, voltou para o Egito e conduziu o povo para Canaã. Se não tivesse compreendido e aceitado, não teria condições de suportar tudo o que enfrentou. Como aceitar esse propósito de Deus? Com a oração, com a atitude e com fé. Era isso que Moisés fez em cada situação da sua vida. Primeiro, orava ao Senhor, contando o que acontecia, e depois agia com a autoridade dada por Deus. Veja, perigos ao ser perseguido por Faraó diante do mar. As águas amargas de Mara, o momento de fome, a sede do povo, diante dos seus inimigos, tudo isso Moisés passou. Não podemos ser como o povo de Deus no deserto, murmurando de tudo que acontece, mas como Moisés devemos aprender a ter uma vida de oração antes de tudo que acontecer e também agir com fé sobre a orientação do Senhor. Tudo que Deus fez e faz é para mostrar o seu propósito. Quando Deus tem um propósito para alguém, Ele guia à frente e atrás, abre mar, livra dos perigos, faz chover do céu, brota água na rocha. Você já aprendeu e entendeu e aceitou este propósito de Deus para você? Ainda não? Ainda é tempo. Ore e tome atitude de fé para viver este propósito de Deus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe esta quarta-feira para a honra e a glória do santo nome. Tchau, gente, fica com Deus até amanhã, se assim o nosso bondoso nos permitir, com mais uma reflexão no lar com o nosso irmão José Arimateia.